Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pablo, o seu professor de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, que com a gente não tem tempo ruim não. E hoje eu tô aqui para ajudar vocês no Enem, vestibular, concurso em geral, né? Essas coisas todas aí que vocês vão fazer. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo da vassoura. É isso mesmo, cara, o governo da vassoura. Solta a vinheta aí. Pessoal, como assim governo da vassoura, né? Que história é essa? Que treta é essa? Pois bem, a gente vai falar hoje do governo Jânio Quadros. Governo Jânio Quadros que se estende do dia 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto desse mesmo ano, tá? Jânio Quadros, pessoal, era um sujeito bem excêntrico da história brasileira, tá? Ele começa a carreira dele política em 1947 como vereador, sobe para deputado. Ele sai do nada para lugar, não tô brincando, ele chega a ser presidente da República, tá? E muita gente dizia, né, um vereador da UDN certa vez disse que o Jânio Quadros ele era inspirado por 4 personalidades: Cristo, Shakespeare, Lenin e Chaplin. Só não se sabia quando ele estava imitando cada uma delas. Pra vocês terem dimensão de como é que esse cara era a vida louca, tá? O Jânio Quadros, vocês vão ver que ele tem muito mais a cara do Brasil do que a gente imagina. Muitas vezes você ia procurar Cristo e dava de cara com Lenin. Imagina que loucura, pessoal. Pois bem, na eleição 60, ele vence o Marechal Henrique Teixeira Lott. É o cara que é um militar e que deu um golpe legalista. Sabe como? Sabe como? Daqui a pouco, em um outro vídeo, eu falo pra vocês. Mas o Jânio Quadros, pessoal, ele trucidou o Marechal Henrique Teixeira Lott, porque o Jânio Quadros ele tinha uma boa oratória, né? O Jânio Quadros ele era um cara que falava bem. O Jânio Quadros ele tinha uma boa dicção pra falar em público. E o Marechal Henrique Teixeira Lott, pessoal, dava pena, né? Faltava aqui a gaguejar. O Jânio Quadros ele foi o cara mais votado da história do Brasil até aquele momento. E com uma campanha política extremamente bizarra, não é? O símbolo da campanha do Jânio Quadros era uma vassoura, tá? Por quê? Porque o Jânio Quadros ele entendia que era necessário varrer a corrupção do Brasil, era necessário retirar do Brasil as impurezas da corrupção, ser contra a velha política, a favor da moral e dos bons... Não. Você não tá falando de 2023, não. Eu tô dizendo aqui da década de 60, tá? O Jânio Quadros ele entendia que era necessário varrer a corrupção do Brasil. E ele vai fazer uma campanha extremamente bizarra. Ele vai simular desmaios no meio dos comícios, ele vai cair, bum, desmaiar. E de repente via algum assessor dele, aplicava nele uma injeção mágica e o Jânio Quadros magicamente levantava e dizia: desmaio por trabalhar pelo povo brasileiro. O Jânio Quadros, pessoal, do nada ele sacava, né? Um sanduíche de mortadela, uma banana e começava a comer ali no meio do povo para tentar demonstrar que ele era próximo da população brasileira. Até os dias de hoje, vários políticos, quando querem passar uma imagem de maior proximidade com o povo, faz exatamente isso, né? Faz essa, vou comer uma comida popular, vou apertar a mão da pessoa, o que é isso? O Brasil tá cheio dessa história, né? O Jânio Quadros, então, ele é eleito, e o governo do Jânio Quadros, ele é um governo peculiar. O Jânio Quadros, ele vai pegar uma inflação galopante. Inflação nada mais é do que a subida exacerbada dos preços. Ele vai pegar um desemprego em alta, o PIB brasileiro ele não estava caminhando bem e obviamente o que o Jânio vai fazer? Vai tomar decisões para resolver os problemas? Não, o Jânio vai começar a governar por bilhetinhos, né? Ele sempre mandava alguns memorandos e sempre dotados de uma certa urgência, escrito assim, urgente, resolver isso pro Jânio Quadros, não sei o quê. E no final das contas, esses bilhetinhos, eles tinham medidas extremamente morais e que nada tinham a ver com a grave situação política que o país passava. Exemplo, pessoal, Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis no Brasil. Biquíni não pode, né? Pouca vergonha é essa, rapaz, o que é isso? Jânio Quadros proibiu o uso, ou regulamentou, na verdade, o uso dos maiôs em desfiles públicos no território brasileiro também. Jânio Quadros proibiu a corrida de cavalo dia de semana. Dia de semana vai trabalhar, rapaz. Dia de semana não é dia de mexer com corrida de cavalo, não. Final de semana pode, tá liberado. Proibiu a rinha de galo, lança-perfume. E pra mim, a principal e mais importante medida do governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros manda colocar pastar na porta do Palácio da Alvorada 2 jumentos nordestinos
mas que fossem colocados 2 chapéus de palha nesses jumentos, por causa do calor forte ali do Alvorada, né? Ou seja, galera, as decisões do Jânio Quadros nada tinham a ver com a grave situação que o Brasil ele enfrentava. Com isso acontecendo, o próprio partido que apoiou a eleição do Jânio Quadros, um partido chamado de UDN, ele vai romper com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele começa a sofrer uma pressão interna fortíssima e essa pressão ela vai aumentar, porque o Jânio Quadros ele também vai começar a mexer com quem está quieto. O contexto do governo Jânio Quadros é o contexto que nós chamamos de Guerra Fria. O papo estava fazendo frio no Brasil, era isso que estava acontecendo. Não, meu querido, presta atenção no serviço, rapaz. Guerra Fria é um conflito que nós temos indireto entre as 2 grandes potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Eu tô falando dos Estados Unidos e de União Soviética. Se você quiser saber mais, eu vou fazer um vídeo aqui no canal para você. Se você aguardar, rapaz, só você se inscrever, ativar o sininho, dar seu like, essas tretas todas que vocês estão acostumados, tá? O que o Jânio Quadros ele vai fazer? No âmbito externo, ele vai adotar uma política chamada de política externa independente. Ele vai restabelecer contatos com a União Soviética, mas vai manter também laços com países capitalistas, ou seja, ele não está nem lá nem cá, ele está fazendo aqui o papel da Falciane. Eu sou brother da União Soviética, mas sou brother dos Estados Unidos também. E ele vai começar a se afundar quando um cara chamado de Ernesto Guevara, né, o famoso Che Guevara aí, ele vem até o Brasil e o Jânio Quadros condecora ele com uma medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração que o estrangeiro podia receber no Brasil. Ô, cara, os Estados Unidos ficou por aqui com o Jânio Quadros, tá? O Brasil inteiro começou a olhar para o Jânio Quadros e falar assim, e qual é? E esse comunistinha aí? O que esse cara tá fazendo aqui no governo do Brasil? Isso vai fazer com que o Jânio, que já sofria pressões externas, sofra também pressões internas. O salário mínimo estava congelado. O Jânio Quadros, ele tinha problemas relacionados aí ao aumento, por exemplo, do pãozinho. Seu pãozinho, rapaz, já pensou? Sua comida subindo de preço? Que loucura! O Jânio Quadros, ele vai nacionalizar uma empresa chamada de Hannah, não é Hannah Montana não, para com isso, rapaz. Era uma empresa que governava, né, o Brasil, tô brincando, não governava o Brasil não, mas que controlava o setor do minério, por exemplo, aqui no Brasil. E isso vai fazer com que o Jânio, pressionado internamente e externamente, no dia 25/8/61, o Jânio ele renuncia ao cargo de presidente do Brasil. Dizem as más línguas que o Jânio Quadros teria dito o seguinte: não farei nada para o meu retorno, mas considero a minha volta inevitável. Eu sou inevitável. O Jânio Quadros, na verdade, ele estava blefando. O Jânio Quadros, ele renuncia ao cargo de presidente do Brasil, acreditando que o Congresso Nacional não aceitaria a sua renúncia e que o povo brasileiro iria às ruas para defender o mandato do Jânio Quadros. Jânio Quadros diz que forças obscuras, né, o impedem de governar. Por que o Jânio Quadros achava que o Congresso Nacional não aceitaria sua renúncia? Porque o vice dele era um cara chamado de João Goulart, que a gente vai falar dele aqui também até o Enem. O João Goulart, ele estava em uma viagem para a China que já havia se transformado em uma China socialista. O João Goulart, ele tinha sido ministro do Trabalho do governo Vargas e tinha aumentado em quase 100% o salário mínimo. Cara, seria o papel perfeito para se acusar de comunista. Então o Jânio blefa, mas no final das contas o povo O povo não vai para as ruas, pessoal, é isso mesmo. A renúncia do Jânio Quadros, ela é aceita. Mas o Jânio Quadros, ele vai renunciar. Depois, o Brasil, né? Vai começar ali o governo do João Goulart, o João Goulart vai governar, vai ter o golpe civil-militar, mas em 86 o Jânio Quadros ele volta para a cena política, ele volta para disputar a eleição para prefeito de São Paulo com o FHC, Fernando Henrique Cardoso. E o FHC, ele posa na cadeira de prefeito de São Paulo, né, para uma revista aí que existe até hoje, porque ele acreditava que a eleição dele era inevitável. E no final das contas, o FHC perde, o Jânio Quadros ganha. E com o primeiro ato de prefeito de São Paulo, o que o Jânio Quadros faz? Visionário, hein? Vai até a cadeira de prefeito, desinfeta ela e diz:
desinfeto-a, pois nádegas devidas dela se apossaram. E o Jânio Quadros, para finalizar, ele vai ter alguns problemas mentais e a própria filha dele denuncia que ele havia adquirido mais de 66 imóveis. E uma operação depois, chamada de Castelo de Areia, descobre que o Jânio ele tinha mais de 20 milhões de dólares na Suíça, né? Ou seja, o cara que queria varrer a corrupção, ele varreu para debaixo do tapete, não é isso? Falamos aí então um pouquinho sobre o governo João Goulart. Se você tiver gostado, dá aquela força, dá o seu like, né? Se inscreve aí no canal. A gente vai fazer muito mais vídeos desses para vocês, para ajudar vocês aqui no Enem, vestibulares, nas provas, nos concursos em gerais. Eu vou ficando por aqui. Beijo, abraços e tchau. Valeu!